E Cabo Verde não só está na Copa, como está aqui na casa. Vamos agora ao encontro de um nome que representa muito bem a bandeira, Sim, sim. com a sua música, o grande Gilito Semedo. Gilito Moxter! Pedreto, Ainda não criou, não é? bom dia Bom aqui, dia. bom dia em casa, ao universo. E sim, Cabo Verde está na moda. Exatamente. Cabo Já Verde tinha está na feito uma moda. música, essa música, e agora estão a utilizar bastante nos posts. É E verdade, também para a Copa. estou muito feliz porque finalmente aquilo que eu vi em 2011 está a acontecer. acontecer. É verdade. Porque tivemos a felicidade de fazer o primeiro hino para a seleção Exato. de Cabo Verde, eu e o Zeca Pinheiro-Nalda. Então ver tudo isto agora acontecer é uma felicidade enorme. Não dá para... Por isso que hoje descrever, tinha que vir aqui. Mostra a terra. Depois que a camisa lá ocupa aí, fica ali. Que tem problema. Ó Gilito, esta semana vais fazer 27 anos de carreira, é muitos anos, aliás, é a minha idade, 27 anos de carreira. Como é que é para ti, Gilito, olhar para todo o teu percurso e o que é que realmente sentes aí dentro, em conseguir perceber que tu conquistaste tanta coisa em 27 anos? Primeiro, sinto a gratidão de ter a saúde, de ter recebido as luzes, as indicações do superior, que eu hoje, quando vejo para trás e vejo 27 anos e vejo as coisas que, graças a Deus, consegui, eu digo como é que foi possível, mas para quem Aconteceu. acredita que há algo acima de nós, eu acho que eu fui o abençoado, fui o sortudo. Acho que não sou melhor que ninguém, mas simplesmente recebi a luz e consegui. E juntamente com essa luz eu consegui sincronizar várias pessoas, porque fazer tudo isso seria impossível. Então também tive a capacidade de unir, ver vários talentos em várias áreas, e só com isso a união fez a força. E sim, tenho orgulho de sentir-me novo e também ao E mesmo estás tempo ver os anos a somarem. E ainda mais, posso dizer que tenho ainda mais coisas na manga e só peço a Deus saúde, mas sinto-me feliz, sinto, não digo realizado completo, mas realizando-se. Então só tenho a gratidão. Nestes 20 anos, Gilito, eu lembro na altura de 2010, se não me engano, foi a altura que tu paraste a tua carreira Minha musical. carreira. Estava no estribelinho. Exatamente, estava mesmo no topo, mas decidiste parar para poder fazer um projeto muito importante para Cabo Verde hoje em dia, que é o Cabo Verde Music Awards, não é? Em que quiseste, naquela altura, mostrar que a música cabo-verdiana tinha muito valor e merecia realmente ser reconhecida. Exatamente. E ser premiada. Olhando para trás, sentes realmente que essa valorização cultural e também musical está a acontecer? Sim, há dois lados. Há um lado de que aquilo que eu tinha visto, aquilo que eu estava a sentir, que eu achei que havia um vazio, apesar de sempre acreditar, e hoje vê-se que Cabo Verde tem talentos, nós temos diamantes, É verdade. mas não havia o outro lado, para quem trabalhasse diamante e a loja para vender E o diamante africano. Então, eu esperei, mas também cheguei à conclusão, por que esperar e não tomar ação? Então saltei do esperar para poder passar em ação, e aí decidi, utilizei o meu nome, que na altura estava com muita força, para reunir parceiros. E depois também porque eu já não estava a me sentir apenas realizado com viajar, fazer espetáculos, festivais, ir à América, ir à diáspora, encontrar cabo-verdianos ou fãs da minha música, da Kizomba, do Funaná. Algo estava-me a puxar. E agora eu entendo. Era fazer com que essas coisas existissem. E sim, na minha carreira, ser o fundador dos Cabo Verde Music Awards sempre vai me fazer sentir orgulho, mas também sinto que é uma missão cumprida, por além de só subir ao palco, cantar e dançar. Senti que tinha algo mais para contribuir para a futura geração. Isso é o existir. Sinto que a música de Cabo Verde foi mais valorizada. Em Cabo Verde, para se falar do CVMA no mês da realização da gala. Era esse impacto que eu queria, atenção, valorização e também fazer os artistas se sentirem reconhecidos. E depois tem um outro lado que há essa parte, há essa plataforma que agora existe, mas sinto também que a nova geração está mais preocupada com a fama, não com fazer a arte, que talvez os vai fazer mais famosos. Exato. Mas sinto também que estamos num momento em que, por eles não terem aproveitado a plataforma que tomara nós tivéssemos naquela altura,
está a vir agora o outro lado, que é a vontade de ter as músicas antigas, a qualidade, Exato. a boa mensagem, a coisa que foi feita organicamente. Então, neste momento, eu acho que é tempo de eles pensarem, porque nós estamos a vir novamente. É verdade. Agora, por exemplo, estou a vir de Luanda e Luanda realizou um festival focado nos clássicos dos anos 90 e início dos anos 2000. Foi uma magia, foi uma coisa leve, foi toda a gente, o Grace, o Vário, o Projeto Lusodense, a Severa, a Ariete, o Pato, o Tina MC, nós fomos, entre outros, Maia Cool. Espero não estar a esquecer de ninguém, mas aquela junção foi tão leve e foi tipo mostrar a qualidade, ir buscar o que foi feito no passado, trazer para o presente e inspirar a nova geração a levar também a mesma coisa. Qualidade acima de tudo, Exatamente. passar a boa mensagem, fazer arte, não usar arte. Ó Gil, além dos Cabo Verde Music Awards, também foste pioneiro no Festival da Gamboa. Sim. Estes passos que foste dando além da música e mostrando o teu lado mais empreendedor, também é para deixares um legado aos jovens artistas que podem fazer de tudo um pouco? Sim, tudo isso, eu quando fiz tudo isso, eu estava no papel do artista e perguntei-me a mim o que é que eu gostaria que acontecesse na minha terra e que eu estava a ver acontecer na terra dos outros. Eu disse, não, nós temos a mesma qualidade, somos artistas, mas haviam várias coisas que as peças não estavam no lugar. Então aí que eu tomei aquela coragem, formei uma boa equipa, tenho que dizer aqui, graças ao meu parceiro Zito, a Soraya, e depois toda a gente que teve debaixo das nossas asas a nos apoiarem, os parceiros, conseguimos implementar. Mas essas 3 peças que vocês falaram, que já falámos da Seleção Nacional de Cabo Verde, fizemos o hino, Cabo Verde Music Awards, e agora a coragem para transformar o Festival da Gamboa em Festival Gil, Pago. mas tu tens noção que tu criaste festivais e criaste projetos que ficaram em Cabo Verde. O Gil saiu, por exemplo, não é? Tu sais destes projetos, mas estes projetos continuam vivos. Como é que é para ti criar projetos que não é só para o Gil, é para todos? Bom, porque eu não queria ser patrão, eu queria ser um líder. Então eu queria, acho que a liderança é essa, criar algo, formar as pessoas, focas noutras coisas e as coisas vão acontecendo. E a minha ideia era criar algo para a nova geração, mesmo que um dia eu parta para algo melhor, como se diz. Deixar um legado, não é, Gilito? O legado continuar. E voltando à Gamboa, o que eu queria fazer com a Gamboa tinha 2 lados. Um é criar um festival onde as pessoas pagam e o artista recebia um bom cachê, porque na altura tínhamos que fazer o desconto, porque era tudo de graça. Exato. Então era a única fonte de rendimento que nós tínhamos. E sempre utilizavam, é de graça. Aquilo nunca me encaixou, porque a música é como arroz, é como água, é como luz. Queres, tens que pagar para ter Exato. acesso. Nós temos, é o nosso trabalho, investimos. E as pessoas não estavam-nos a valorizar porque era de graça. Essa parte eu queria transformar, então foi aí a fazer o projeto para que a Gamboa transformasse, ficasse o primeiro festival a ser pago e a servir de exemplos para os outros. E aí pagar bem os artistas, a produção ser mais elevada e o outro lado também era reformatar o público a preparar para pagar para ver o espetáculo. Não esperar até o festival de graça para ver um artista. Porque o artista também pode ter o seu show e é aí que ele vai crescer. Os fãs pagam para ver, ele agarra nesse valor, investe novamente e leva a arte e leva a sua carreira. É uma indústria onde que não sou o artista, mas toda a gente que está à ronda da indústria musical ficaria a ganhar. E hoje vejo que a nova geração, já passado 12, 13, 14 anos, o pessoal já paga para ir ver o espetáculo. Já um artista que queira fazer um espetáculo na cidade da Praia, ou em São Vicente, ou na cidade da Somada, as pessoas já pagam, já não esperam o festival de graça, vou ver o artista lá. Então houve vários efeitos colaterais pelo positivo do que a negação de valorização da cultura. Então, quando vejo isto, eu estou sentado, agora estou nos Estados Unidos e vejo aquelas coisas acontecer, sinto-me bem. Não fui o único, mas sinto que aquilo, a visão que estava-me a perseguir enquanto eu estava a fazer shows, afinal, por isso que eu digo, acho que eu fui escolhido para fazer essas coisas, fui abençoado e hoje vejo e mando uma mensagem para os festivais, continuem com a qualidade, façam coisas com agenda, assim as pessoas vão a Cabo Verde ver os festivais, não façam tudo muito tarde, porque música de Cabo Verde, como equipa Tubarões Azuis, nós só precisamos da plataforma, porque eu acredito que nós temos qualidade para estar no mesmo nível de palco de Beyoncé, Jay-Z, Jennifer Lopez. Eu acredito que os nossos músicos
ou artistas cabo-verdianos, nós conseguimos vender a nossa arte e as pessoas só não compram se não tiverem acesso. Conforme, outra vez, vou a exemplo de 2 países da África que estão a conseguir fazer isso. E África do Sul com Amapiano e Afrobeats da Nigéria. Nós temos Funaná, temos Cabo Love, E nós já Kizomba. temos Funaná com o teu álbum Até a Lua. Levou Funaná até a Lua. Já ouvi-la. Funaná. Julieta, tu levaste Funaná Obrigada. até a Lua e eu gostaria que tu levasses uma música que vai ser estreia aqui no nosso programa ao palco. E eu Pode ser? escolhi vocês para lançar essa música aqui como prenda para os meus fãs agora na sexta-feira dos meus 27 anos de carreira, porque tudo aconteceu aqui em Portugal com essa música. Foi numa altura que eu estava a mudar de uma forma para outra, ligar com as pessoas através da boa energia. Até lembro que também dentro do vosso programa houve uma entrevista especial. Exato. E tudo veio ao natural. Então a composição dessa música aconteceu quando eu estava aqui em Lisboa e é uma forma de conectar com as pessoas, neste caso do amor, mas não conquistar de uma forma natural e através da energia. Ótimo. Então agora vamos ouvir então. Acho que sim.